Bom, pessoal, vamos então para a nossa sexta conversa sobre a atualização do Código Civil, aqui pelo IARGS. Hoje nós estamos com a doutora Andréa Aldrovandi, professora da URGS, doutora em Direito pela Unicinos, mestre em Direito pela URGS, especialista em Direito de Família, advogada em Bento Gonçalves, Caxias, em toda a Serra Gaúcha, né, doutora? Quero te agradecer em meu nome, do Departamento do Direito Civil, quero agradecer em nome do Instituto dos Advogados do Brasil, e em nome da sua presidente, doutora Sulamita Cabral, por ter aceito esse convite. Muito obrigado. E a doutora vai falar sobre o artigo 426, artigo 1829 e artigo 1845 do Código Civil. Doutora, muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite, doutora Naldo. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui hoje à noite conversando sobre as atualizações propostas para o Código Civil. Parabéns pela iniciativa, porque realmente esse debate é necessário em razão das consideráveis modificações que vêm por aí. Bom, a proposta que eu tenho é para analisar os artigos 426, 829, 1829, 1845, que são artigos que tratam de direito sucessório. Então, nós não temos ainda acesso à redação final, porque os debates são recentes, né, pela comissão, mas já tivemos acesso às propostas das modificações desses dispositivos. E eu vou começar falando, então, sobre o artigo 426. Esse artigo, apesar dele ter um conteúdo que envolve o direito sucessório, ele está localizado na parte de contratos. Inclusive, esse também foi um objeto de debate pela comissão na semana passada. Se ele continuaria, né, se as propostas para esse artigo continuariam na parte de contratos, ou se elas seriam encaminhadas lá para sucessões ou para a família, por exemplo. Esse artigo ele tem uma redação bem objetiva hoje. O artigo 426, ele traz que é proibido o contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva, né? E apesar dessa redação objetiva, ele acaba trazendo uma limitação genérica e acaba sendo uma pedra limitando, impossibilitando negociação sobre herança antes da abertura da sucessão. Justamente porque o objetivo dele é enfatizar que não existe herança de pessoa viva. E essas limitações, elas são no sentido de proibir renúncias antes da morte, cessões ou quaisquer contratos. Isso é muito genérico, né? A doutrina defende que seria possível até a renúncia de direitos sucessórios entre cônjuges e entre companheiros em pacto antinupcial e em contrato de convivência, mas ainda essa defesa ela é minoritária, porque tem se aplicado literalmente o artigo e o entendimento jurisprudencial, ele veda esse tipo de negociação. É a famosa vedação ao pacta corvina e ao pacto sucessório. Então, a proposta vem no sentido de facilitar o planejamento sucessório, facilitar a negociação nessas situações, e a proposta é no sentido de manter o caput com a mesma redação que se tem hoje, ou seja, a proibição geral da contratação que tenha por objeto a herança de pessoa viva, mas com exceções que vão ser trazidas nos parágrafos. Então, os relatores da proposta, a professora Rosa Neri e o professor Tartucci, eles apresentaram ali propostas diversas que foram acolhidas e foram unificadas e vão ser apresentadas na forma de parágrafos. Eu vou fazendo a leitura desses parágrafos, que vão ser as exceções introduzidas nesse artigo, e vou comentando, então, aqui na nossa conversa. O parágrafo primeiro, não se sabe se necessariamente vai ter essa numeração, porque ele foi apresentado inicialmente na forma de inciso, ele traz que não são considerados contratos tendo por objeto de herança de pessoa viva os negócios firmados em conjunto entre herdeiros necessários, descendentes,
que disponham de diretivas sobre colação de bens, excesso inoficioso, partilhas de participações societárias, mesmo estando ainda vivo o ascendente comum. Então, essa exceção introduzida na proposta, ela traz ali uma segurança da validade desse tipo de negociação que envolve a partilha em vida, e, inclusive, como foi justificado nos debates na semana passada, a organização dessa partilha em vida, trazendo a possibilidade, por exemplo, de que os herdeiros negociem sobre o valor dos bens ou o critério que vai ser utilizado para a colação de bens e outras questões relacionadas à partilha em vida. Porque com a vedação genérica que está em vigor no Código ainda, nós temos como sanção a nulidade para esse tipo de negociação. Então, essas exceções, elas trazem segurança e elas permitem, né, que se exerça a autonomia privada nessas negociações e se amplie o planejamento sucessório. O próximo parágrafo sugerido, ele traz uma grande luta, né, que envolve justamente os cônjuges e os companheiros. Então, a redação traz que os nubentes podem, por meio de pacto antinupcial, e os conviventes, por meio de escritura pública de união estável, renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou companheiro. Então, essa tem sido, né, uma grande luta de alguns doutrinadores no sentido de se admitir a renúncia entre cônjuges e companheiros em pacto antinupcial, em contrato de convivência, porque até então essas cláusulas, mesmo que utilizadas, elas acabavam sendo não validadas quando encaminhadas para apreciação do Poder Judiciário. Então, com essa exceção, vai ser possível. Nos debates se argumentou se essa possibilidade de renúncia ela seria só impacto anterior ao casamento, ou seja, antenupcial, ou se essa renúncia poderia ser feita durante a união. Então, também foi apresentado como sugestão que se faça uma alteração em outro dispositivo para permitir, lá na alteração de regime de bens, que se faça também a renúncia de direitos sucessórios entre cônjuges e companheiros durante a união. Então, muito interessante essa proposta também. Próximo parágrafo diz que a renúncia pode ser condicionada ainda à sobrevivência ou não de parentes sucessíveis de qualquer classe, bem como de outras pessoas, nos termos do artigo 1829, que traz a ordem de vocação hereditária, não sendo necessário que a condição seja recíproca. Então, ali mais um esclarecimento, né, de que essa renúncia ela pode ser vinculada à existência por ocasião da morte de outros herdeiros, né? E isso é muito importante, porque daqui a pouco a renúncia foi feita pensando que quando da abertura da sucessão vão existir herdeiros de outras classes, né? Então, isso também está dentro aqui do planejamento sucessório. O próximo parágrafo sugerido, ele traz: a renúncia não implica a perda do direito real previsto no artigo 1831 deste Código, salvo expressa previsão dos cônjuges ou conviventes. Bom, a renúncia do direito real de habitação também é um ponto discutido na vigência do Código de 2002. Alguns atribuem uma natureza de direito sucessório ao direito real de habitação, e outros entendem que não tem natureza de direito sucessório. Mas aqui, com esses parágrafos, fica claro que uma renúncia eventual a um direito sucessório não abrange automaticamente uma renúncia ao direito real de habitação do cônjuge ou do companheiro. Então, aqui fica claro nessas exceções que são sugeridas aqui para o artigo 426. A nulidade vem no próximo parágrafo, que diz: são nulas quaisquer outras disposições contratuais sucessórias que não as previstas nos parágrafos anteriores, sejam unilaterais ou bilaterais,
ocorrendo impacto antinupcial em instrumento público ou particular, firmados por cônjuges ou conviventes. Então, aqui, né, se enfatiza que realmente a regra é pela proibição da negociação e que a possibilidade de renúncia de direitos sucessórios antes da abertura da sucessão, ela se dá nessas hipóteses expressas aqui e restritas. E, por fim, algo que é lógico, o próximo parágrafo diz que a renúncia será ineficaz se no momento da morte do cônjuge ou do convivente o falecido não deixar parentes sucessíveis segundo a ordem de vocação hereditária. Porque caduca realmente, né, com a morte do herdeiro que renunciou, se torna ineficaz e desnecessária aquela renúncia. Então, são importantes modificações aqui propostas e por muitos anos se tem discutido, debatido sobre a possibilidade de flexibilizar a regra do 426, né, que envolve ali a proibição ao pacto sucessório. Dito isso, analisado o artigo 426, eu passo para os próximos dispositivos sobre direito sucessório, enfatizando o direito sucessório do cônjuge e do companheiro, que também sofrem ali uma alteração considerável em razão dessas propostas na reforma do Código Civil. Antes de falar sobre os artigos, eu acho que é necessário contextualizar. Vou retomar um pouquinho as regras no Código de 16, no Código de 2002, né, as inovações introduzidas no Código de 2002, e depois falar sobre as propostas de alteração desses dispositivos. Bom, o Código de 1916, na parte do direito sucessório do cônjuge, eu ia dizer do companheiro, né? Do companheiro não tinha previsão, mas ele trazia de forma simplificada, como herdeiros necessários, apenas os ascendentes e os descendentes. Então, o cônjuge não era considerado herdeiro necessário na vigência do Código Civil de 1916. A ordem de vocação hereditária também era simples, não existia a concorrência que existe hoje. Então, nós tínhamos, em primeiro lugar, o chamamento dos descendentes, logo após os ascendentes, e o cônjuge vinha na terceira classe preferencial. Não existia também referência aos companheiros, né, que tiveram a regulação dos seus direitos sucessórios apenas com as leis de 94 e de 96. Com o advento do Código de 2002, tudo mudou, né? O Código de 2002 ele ampliou muito o direito do cônjuge, o direito sucessório do cônjuge. Ele esqueceu dos companheiros, né? O direito sucessório dos companheiros, no primeiro momento, ele ficou regulado à parte, num artigo que foi posteriormente declarado inconstitucional, porque o tratamento era muito distinto. Isso porque o Código de 2002 ele tem um projeto que é de 1975, né? Então, houve uma ampliação considerável dos direitos sucessórios do cônjuge, e posso exemplificar: o cônjuge ele foi elevado à condição de herdeiro necessário, com a proteção da legítima, o companheiro não foi. O cônjuge ele passou da terceira classe da ordem de vocação hereditária para a primeira, concorrendo com os descendentes, e também na segunda, concorrendo com os ascendentes. Então, ele teve uma considerável ampliação dos seus direitos, e também teve uma ampliação do direito real de habitação, que passou a ser, então, deferido em qualquer regime de bens, né? Então, nós tivemos essa ampliação. Posteriormente, em 2017, o STF estendeu os direitos do cônjuge ao companheiro, e toda essa ampliação dos direitos do cônjuge e do companheiro vem ali de forma paradoxal com a desburocratização da dissolução do casamento, a facilitação do divórcio, porque da mesma forma em que se garantiu a cônjuges e companheiros superpoderes e superdireitos sucessórios, as uniões tornaram-se menos duradouras, né, e facilmente dissolvidas.
Então, isso trouxe a necessidade de se rever, né, de se discutir esse direito sucessório, e essa readequação está sendo feita a partir das propostas aqui de alteração. Então, o que a gente consegue perceber claramente é um retorno às regras do Código de 1916, porque o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário, aqui na proposta do 1845, que houve consenso quanto a ela, não houve maiores divergências, então o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário e assim ele perde a proteção da legítima, que é aquela proteção dos 50%, né, que prejudicava ali a livre disposição em testamento ou por doação. Então, agora nós temos com essa simplificação também uma ampliação da liberdade de testar, né, e dos instrumentos ali para o planejamento sucessório, mais uma vez. E com a modificação também da ordem de vocação hereditária, né, porque a proposta é de acabar com a concorrência, o cônjuge vai voltar para a terceira classe preferencial, vai deixar de concorrer com descendentes e com ascendentes, e assim como o companheiro, então serão os herdeiros chamados na terceira classe preferencial. E vão perder, então, essa proteção que vinha no direito de concorrência que foi inaugurado no Código de 2002. Isso vai facilitar muito o direito sucessório, que é de difícil compreensão para muitos, né? Inclusive colegas, né, que sentem essa dificuldade, porque hoje nós temos várias regras, a concorrência com os descendentes ela é condicionada a regimes de bens, então, tem que se analisar, é condicionada também a existência de bens comuns e de bens particulares. Então, se for aprovada a proposta, vamos visualizar aí uma simplificação, voltando ao retorno do Código de 1916, aquela ideia, né? Em primeiro, os descendentes, segundo lugar, os ascendentes, e terceiro, os cônjuges e os companheiros. E daí nem se fala mais também naquela discussão se os companheiros são herdeiros necessários, que era uma discussão recente em razão do entendimento também do STF, porque vai ser sepultada junto com a alteração do artigo 1845. Então, acho que esses são os principais pontos aqui para apontar das modificações. O direito de família e o direito sucessório vão sofrer profundas alterações com a aprovação da reforma, e é importante que a gente acompanhe, né, desde logo. Por isso, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela participação, por poder participar aqui conversando sobre essas alterações. Que isso, doutora. Eu que agradeço a sua participação, é uma honra e agradeço muito poder reservar esse tempo do seu dia que é lotado para estar conosco. E realmente, né, são alterações interessantes, né, tanto do 426 com a possibilidade então de fazer algumas negociações em relação à pessoa viva, à herança de pessoa viva, o rol taxativo das suas exceções e a questão da taxa da caducidade, né? E aí eu também me lembrei quando a senhora estava falando isso sobre a questão da legítima, e a legítima vai sofrer vai continuar como 50%, vai mudar. Eu acho que seria legal a senhora numa outra ocasião fazer uma fala para nós sobre a legítima, porque a legítima sempre dar debates muito severos sobre a existência dela ou não e o tamanho dela. E sobre a questão do cônjuge também, né? Tu vê uma volta à legislação anterior. Eu só questiono, doutora, e aqui talvez eu esteja fazendo um questionamento bobo, mas será que o cônjuge não deveria estar em segundo lugar na classe preferencial, à frente dos ascendentes? Pois é, essa é uma discussão que já aparece, né? Eu acompanhei os debates e depois as informações sobre os debates, o que foi decidido, e nos comentários, muitos colegas colocando essa como uma questão, né? Por que não o cônjuge em segundo lugar?
Por que colocar os ascendentes? Porque os ascendentes na segunda posição também, na época do Código de 16, foi o que levou ao reconhecimento dos direitos dos cônjuges no Código de 2002, porque Sim, em muitos casos o cônjuge ficava sem meação e sem herança, e os tá. ascendentes recebiam todo o patrimônio, né? Então, esse é um ponto realmente Eu acho bem que disfuncional eles estarem em terceiro lugar, assim, em termos de função social do direito mesmo, sabe? Mas, enfim, né, é uma questão. Doutora, muitíssimo obrigado, doutora. Explanação excelente. Realmente é muito bom quando a gente tem esses professores altamente graduados aqui conosco, nos explicando e mostrando para os advogados o que está por vir em frente. Muito obrigado mesmo, certo? eu agradeço. Um Até abraço. abraço e até a próxima, doutora. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.